Boa, rapaziada, que tá acompanhando esse corte aqui no canal Cortes do Isso Não é Podcast, canal oficial do programa Isso Não é Podcast. Então já deixa seu like, deixa sua inscrição, curte e compartilha. Pede pra ele falar da atuação da CIA e KGB no tráfico na América Latina. E se ainda existe relações desse tipo. Boa pergunta. O que acontece? Vamos lá. Primeiro, o que é a CIA e o que era a KGB, para o pessoal entender. A CIA, Serviço de Espionagem dos Estados Unidos, né? E a KGB era o serviço da União Soviética. Era mais ou menos a mesma coisa russa. Da União Soviética. A KGB, na verdade, ela seria mais próxima do que seria o FBI. Acho uma Ela é mais polícia. interna. Polícia Federal. Ela seria mais interna. Tá. Embora ela atuou também no externo, mas ela é mais focada para dentro. Tá? Mas vamos colocar mais ou menos assim para facilitar. A CIA, antes mesmo de existir, durante a Segunda Guerra Mundial, quando ainda não existia, que era uma outra organização chamada OSS, que essa vai dar origem à CIA. Vamos voltar mais, vai. Quando você tem a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos têm um problema sério, que é o seguinte: eles não têm serviço de espionagem. Eles não têm um serviço de espionagem. A Inglaterra tinha. A M6 do 007 já existia. Né? Acho que desde o começo do século, do final do século XIX já tinha. O que eles tinham de fonte de inteligência? O FBI, só que era mais para dentro, e o serviço de inteligência das agências de inteligência da Marinha e do Exército. Mas não tinha um do país. E aí eles formam as pressas, a OSS, para lidar com o contexto da Segunda Guerra Mundial, meio improvisado, meio atrapalhado, mas é o que eles formam. E eles vão ter um problema de sabotadores nazistas dentro dos Estados Unidos. Né? Você tem alguns atentados, que seria espécie de atentados terroristas dentro dos Estados Unidos. E isso, na época, acendeu um alerta de que eles vão entrar em guerra com a Alemanha, né? Com a Alemanha, com a Itália e com o Japão, sendo que dentro dos Estados Unidos você tem uma comunidade italiana gigantesca, de milhões e milhões de pessoas, e de alemães. E aí gerou um problema. Como que esses italianos e esses alemães vão responder agora que a gente vai entrar em guerra com os países de origem deles? Eles estão aqui, né, no nosso Estão país. aqui. Isso aconteceu com os japoneses, principalmente no estado da Califórnia, só que os japoneses eram uma população pequena. O que eles fizeram? Eles colocaram os japoneses em campos, não exatamente de concentração, porque eles não eram torturados, aquela coisa, mas eles eram isolados, né, em campos de... Observação ali, tava observando os caras. Foram isolados, foram tirados foram cerceados, né, foram presos. Sua liberdade. Literalmente, tiveram a liberdade recerceada, embora não chegaram a ser maltratados como os judeus na Alemanha nazista. Bom, só que como unidade italiana e alemã não dava, porque eram milhões e milhões de pessoas, era uma parcela muito grande da população, não daria para isolar. E eles tinham um problema. Como é que eles vão reagir? Os alemães, nos Estados Unidos, eles idolatravam Hitler. Os italianos odiavam o Mussolini. Essa era a diferença. Então eles perceberam que tinha uma questão ali. Por quê? Muitos dos italianos que estavam nos Estados Unidos fugiram da Itália por causa do Mussolini. Então quando os Estados Unidos entram em guerra com a Itália, eles adoraram a ideia de agora dar o troco no Mussolini. Você entendeu? Só que ainda havia o risco da comunidade alemã, que inclusive era ligada a uma parte da elite americana, entre eles, por exemplo, o Ford, da fábrica mesmo, que simpatizava com a Alemanha nazista. E eles ficaram com medo de ter sabotadores ali e tal. O que eles fizeram? O FBI com a Marinha dos Estados Unidos fizeram um acordo com a maior chefe de facção criminosa italo-americana que existia na época, que era o Charles Luciano. A gente ouviu muito falar do Al Capone. Al Capone é famoso. Só que ele era só famoso. O cara que era o cara grande mesmo, o malandrão mesmo do negócio, era o Charles Luciano. O Luciano que era o malandrão mesmo, ele que mandava, né? De dentro da cadeia, inclusive. Já naquela época tinha essas maracutaias. E aí eles mais ou menos fizeram um acordo. A máfia italiana e a máfia judaica, também, que era parceira. Não sei nem saber que existia a máfia judaica. Máfia judaica, que era um outro figurão também muito grande, também que era liderado pelo Meyer Lansky, que também, obviamente, também não gostava dos alemães nazistas, por razões óbvias, né? E aí eles fizeram uma espécie de acordo durante os esforços de guerra, onde a máfia ajudou o FBI e a Marinha a patrulhar as comunidades e o litoral dos Estados Unidos para ver se algum sabotador ia entrar. E funcionou. Logo nas primeiras semanas de cooperação, e isso tudo, assim, não é teoria da conspiração, não. Isso foi registrado porque foi um acordo meio que de direção premiada do Luciano com a justiça americana.
Em troca dele ajudar, ele ia ter liberdade quando acabasse a guerra. Então foi tudo também No papel. observado também, para garantir que não ia ter também propina, nada disso. Foi tudo registrado. E aí, os sabotadores entravam lá. Logo, o primeiro grupo de sabotadores que entraram, eles foram colocados por um submarino alemão na costa dos Estados Unidos. Entraram falando inglês fluentemente, se esconderam num bordel que era administrado pela máfia italo-americana. E na hora já pegou os caras, descendo a surra nos caras e avisaram o FBI, ó, nós pegamos 2 espiões alemães. O FBI chegou, os caras já estavam abrindo a boca pra falar de tudo já. Né? Contaram todo o plano, entregaram os colegas, acabou com a Os que organização. estavam por vir e tal. Já acabou o plano todo, né? Então era um sistema de inteligência muito eficiente. E depois, quando foram invadir a Itália, na operação de invasão da Sicília já, os italianos que estavam na Itália passaram para os italo-americanos os mapas táticos do exército italiano. Eles sabiam tudo. Quando os Estados Unidos invadem a Itália, eles sabiam o nome dos oficiais que estavam nos quartéis, a rotina dos caras, a hora que eles saíam para almoçar, quem que eram as namoradas deles, quantos soldados tinham nos quartéis. Família, tudo. Tremendo serviço de inteligência. E aí ajudou também na invasão. Bom, acabou a guerra, acabou a OSS, acabou essa cooperação. O Charles Luciano foi deportado em troca, não foi libertado, ele foi libertado, mas não pôde continuar nos Estados Unidos, teve que voltar para a Itália. Só que a CIA, que depois foi fundada em seguida, percebeu que isso era um organismo de inteligência muito poderoso. Porque, você está controlando o submundo, se você tem acesso ao que está acontecendo no submundo, você sabe tudo já. E de lá para cá, várias agências de inteligência têm feito isso, têm utilizado o crime organizado como fonte de inteligência, né? Bem como também como forma de às vezes neutralizar alvos estratégicos, como assassinato, tráfico de armas, né? Como que as armas de alta qualidade, por exemplo, chegaram no Estado Islâmico lá na Síria? Através do tráfico do crime organizado. Que quem deu antes, maconha você pode plantar em casa e traficar, sim, mas arma não, né? arma não dá. Arma não né? tem jeito. Não tem como. E aí eles fizeram isso também lá na Síria. E isso é vendo que hoje em dia virou regra. Então hoje em dia você tem essa aproximação de quase todas as agências de espionagem no mundo, não todas, mas a grande maioria, com as facções criminosas. A questão é o nível. Tem alguns casos que você pode falar até que a facção criminosa faz parte do governo. Caraca. Chega a dominar. Quando você pega, por exemplo, Taiwan, as tríades chinesas, que são... Eu não vou falar que são necessariamente uma organização criminosa, depende do país que considera ou não, mas estão ligadas ao crime organizado. Eles eram, os líderes das tríades em Taiwan, eram os caras que eram do exército taiwanês dentro do serviço de inteligência do Taiwan. Caramba. Eram os mesmos caras, eles que controlavam o tráfico de drogas. Controlando o tráfico de heroína que saía do Sudeste Asiático para ir para os Estados Unidos. Ou seja, o governo controlava o crime organizado. E aí o que acontece? Agora, indo para a KGB. Quando chega nos anos 80, que a União Soviética está aquele caos, já está quase acabando, está à beira de entrar em colapso, os grupos de esquerda aqui, principalmente Sendero Luminoso, as Farc, dentre outros, começam a ter um problema de financiamento, porque a União Soviética não está mais mandando dinheiro, está quebrada. Eles começam então a se aproveitar do narcotráfico para financiar a revolução socialista que eles querem. Né? E aí vai embora. Aí já começa muita teoria também, que eu não posso falar necessariamente de conspiração, porque a gente não tem documentação, vai que não é.